Olá, eu vou voltar a um dos temas mais pedidos, mais comentados, que é a questão da formação do preço do material de construção. É interessante como sempre essa pergunta retorna. Tem sempre gente me perguntando, e aí, como é que forma preço? Eu acredito que eu já fiz vários vídeos, mas eu tive que voltar ao tema, sempre trazendo algum grau de simplificação, alguma forma de ajudar você aí a fazer o preço de venda cometendo menos erros, porque boa parte das lojas que eu atendo acabam tendo problema na formação do preço. Então, seja muito bem-vindo, sou o professor Glaucio. Esse é o canal mais especializado no varejo da construção de toda a internet. E eu estou aqui hoje para te ajudar com esse assunto, que é um assunto sempre tão questionado aqui, como eu disse, né? A questão da formação do preço. Então, me segue aqui, vamos acompanhar primeiro os slides, depois eu retorno com mais algumas informações. Então, a primeira coisa, quando a gente vai formar o preço, eu preciso saber algumas coisas, alguns conceitos, né? Primeiro, valor de aquisição, que é o valor de compra, é o valor que você pagou no produto, que você comprou para vender, mas adicionado de frete, IPI, ST. Quando você está no regime do presumido real, você vai ter que fazer a extração, a retirada do PIS, COFINS e ICMS. Hoje eu não vou tratar disso por ter um grau de complexidade maior, eu já fiz alguns cursos aqui de formação sobre isso. Em breve eu vou anunciar um novo curso, porque eu sei que no regime de lucro presumido ou real, realmente é bem mais complexo, tá? Então, mas os conceitos de hoje servem para quem está no simples, serve também para quem está nesses regimes. O custo fixo da loja são todos os custos da sua loja que não vão se alterar se a sua venda aumentar ou diminuir. Então, olha só que isso é importante. Então, tem gente que mistura um pouco e fala assim: a energia tem mês que é um valor, tem mês que é outro, é variável. Não, energia é fixo. A luz da sua loja, a conta de luz não muda se você vender mais, se você vender menos. Já custo variável da sua loja são todos os custos que vão crescer ou diminuir proporcionalmente à sua venda. Se a venda cresce, ele aumenta, se a venda diminui, ela também diminui. Então, por isso que eu costumo dizer que material de construção, gente, aqui está uma coisa que eu digo que é muito importante. Para simplificação, eu entendo que material de construção só tem dois custos fixos, variáveis, desculpe. Só dois variáveis. É imposto e comissão de vendas. Todo o restante é fixo. Ah, mas o frete. Então, mas não é proporcional, nem sempre o frete aumenta na medida do aumento da venda. Então, eu trato ele como fixo também, tá? Isso é uma questão conceitual, mas que te ajuda muito a compreender como é que nós trabalhamos essa conceituação. Bom, aí então eu avanço para o próximo passo agora, que é a própria fórmula de preço. Preço de venda é igual ao custo de aquisição dividido pelo markup. Então, custo de aquisição, que a gente viu agora, dividido pelo markup. Mas e markup? O que que é isso? Bom, markup é essa formulazinha aqui, ó. É 1 menos a porcentagem de custo fixo, mais a porcentagem de custo variável e mais a margem de lucro que eu quero. Então, eu vou pôr nessa fórmula tudo em decimal. Aqui está porcentagens, que é a fórmula, mas quando eu vou fazer a conta, né, fica difícil subtrair 1 menos, por exemplo, 1 menos 19%. Então, eu ponho 1 menos 0,19%. Aí é legal, se tiver dúvida, você vai agendar comigo, eu tiro essas dúvidas contigo, tá? Então, vamos sem perder tempo, direto para a formação. Aqui do lado esquerdo, e acompanha comigo, não tenta ler tudo ao mesmo tempo, senão a gente se perde. Primeiro, vamos ver os dados para formar o preço. Vamos imaginar uma mercadoria que custou 22, ela tem uma substituição tributária de 10% e o frete por unidade, né, já calculei por unidade, dá 30 centavos. Então, esses são os dados iniciais. Essa loja fatura em torno de 200 mil, o custo fixo dela é 38 mil. Então, aqui eu já fiz a continha para saber quanto que é o custo fixo dela, né? Eu já descobri que representa 0,19, ou seja, 19%. E eu sei que o custo variável dessa loja é imposto 7 e a comissão de vendas é 2, portanto, 0,09. Está aqui, 9% ou 0,09. Então, aqui estão dados do problema e é assim que você chega no preço. Vamos para o lado direito agora.
Então, vamos calcular o preço, pegando, né, o que nós vimos agora há pouco de fórmula. Custo de aquisição, então, para eu saber o custo real do produto. Eu vou pegar os 22, que é o que eu paguei na mercadoria. Eu paguei 10% de ST, então eu tenho que somar ST. E eu tive 30 centavos de frete. Somo tudo e descobri que esta mercadoria me custa R$ 24,50, tá? Então, esse é o custo do produto. Agora, eu vou no markup. O markup será 1 menos o custo fixo, que é 0,19, a gente calculou aqui, ó. O custo variável, que é 0,9, a gente viu aqui. E agora a margem de lucro. Olha que a margem de lucro é importante. Você vai ficar assim, mas como é que eu defino? Eu vou ajudar daqui a pouco. Mas nesse nosso exemplo, antes de chegar lá na explicação, é 0,12. Então, você fez 1 menos tudo isso aqui junto, vai dar 0,6. Preço de venda, então, vai ser o custo de aquisição, que é R$ 24,50, dividido pelo markup, que é 0,6, e nós chegamos ao valor de 40,83. Então, esse vai ser meu preço de venda, e neste preço, quando eu vender a 40,83, eu vou ganhar 12%, vai ser o meu lucro no produto. Vou ganhar 12% de lucro. O restante vai pagar o custo variável e vai pagar o custo fixo. Olha, é bem bacana isso e bem interessante, porque aqui você começa a entender toda a formação de preço, que é muito importante. Agora, aí eu quero já destacar algumas coisas que são fundamentais, que é onde as pessoas se perdem nesse processo, né? Onde que costuma ter problema no processo de aprendizado disso? As pessoas não sabem calcular margem de lucro ou querem que todo produto pague o custo fixo e o variável. Você vai ter itens na sua loja que mal paga o custo fixo, né? São aqueles produtos da curva A, e você já ouviu muitos vídeos meus da curva A, que não conseguem ter margem de lucro e mal pagam custo fixo. Exemplos típicos, né? A gente pode pegar cimento, tubo de 100, o fio de 2,5. São produtos que, quando você precifica, você não consegue pôr margem de lucro nenhuma. Na fórmula que eu acabei de mostrar, fica zero. É desse jeito mesmo, fica zero. Fala, pô, mas professor, zero, mas fica. E o que é pior, às vezes você colocando até o variável, você ainda está fora do mercado. Então, é por isso que eu preciso ter margem em outros produtos, que é para compensar, e aí, na média, chegar a 7% de lucro. É muito interessante, eu recebo muitas mensagens dizendo assim, professor, você está ensinando tudo errado. Meus amigos e eu sei que dá 30% de lucro. Não tem produto que dê 30% de lucro na loja de material de construção, gente. 30% de lucro seria você pagar seu custo fixo, pagar o seu custo variável e ainda sobrar 30%. Não tem, é muito difícil, né? Se eu fizer aqui um cálculo de um produto, ó, para vocês terem uma ideia, eu estou falando com vocês, mas eu vou fazer essa conta aqui. Eu sei que você não está vendo minha calculadora, mas eu vou pegar aqui e subtrair 1, né? Lembra da fórmula do markup? 1 menos. Nesse exemplo, 0,19, né? Que era os 19%, o 0,09, que era o nosso exemplo de custo variável, e aí eu quero 30% de lucro. Olha só essa conta. Agora eu quero 30% de lucro. Então, vou chegar a um markup de 0,42. Beleza. Markup de 0,42 num produto que custa R$ 24,50, gente. Se você quisesse lucrar 30%, eu vou dizer quanto você tem que vender esse produto. Você tem que vender a R$ 58,33. Se 12% de lucro gera um preço impressionante, será que esse produto você ia conseguir vender a 58? No nosso exemplo ali, deu pouco mais de R$ 40. Então, é muito difícil. Então, aprenda que margem bruta, aquela margem que jogam, que é um cálculo que se faz, não é um cálculo real. Margem de lucro é o que realmente sobra depois que você pagou todos os seus fixos, inclusive seu prolabore, e quando você pagou todos os seus variáveis, impostos, comissão de vendas, você pagou tudo, o que sobrou é lucro. E se você tiver uma loja que lucra 12%, você está no céu. Olha, né, loja abençoada, porque é maravilhoso. Vocês sempre ouvem eu falar aqui, né? Estão ouvindo eu falar que a expectativa é um lucro de 12%.
Aliás, desculpa, de 7, né? No nosso exemplo era um produto de 12, mas na média, a nossa meta aqui é buscar 7%. E olha que a maioria dos meus clientes não conseguem. Então, imagina 30%. Não tem, né? E aí, desculpa o exemplo, pode parecer horroroso, né? Mas eu vou brincar que 30% nem traficante de droga chega, porque ele também tem custos. Ele tem que pagar um monte de coisa e ele não consegue chegar a 30% de lucro. Então, assim, você está começando a entender como é complexo chegar a essas marcas? Então, você precisa realmente estudar isso, e é nisso que esse canal está ajudando a compreender. Agora, vamos ao finalzinho aqui, que eu acho que eu vou te trazer uma coisa muito interessante. Eu acho que eu vou te ajudar bastante em algo que as pessoas me perguntam muito. Então, vou voltar de novo aqui os slides. Você aprendeu aqui a fórmula, tá certo? Mas eu quero chegar lá no final, pessoal. Por quê? Olha só, vou cortar meu vídeo aqui. Quando eu falei aqui na margem de lucro, muita gente fala, mas como é que eu vou saber que margem colocar? Então, isso eu já fiz para você. Eu fiz um cálculo, fiz uma planilha muito elaborada, que ela estabelece por grupo de produtos. Então, por exemplo, aqui você está vendo, ó, hidráulica e PVC. Aí eu pego lá forro de PVC. Se tivesse um forro de PVC de curva A, geralmente seria aquele forro branco e tal, você vai trabalhar com 2% de margem de lucro. Mas o produto C, dentro da linha de forros, um produto diferenciado, você pode trabalhar com 18%. Vamos para um outro produto. Vamos imaginar aqui a área de tintas e matérias de pintura. E vamos pegar as massas. E aqui eu vou imaginar aqui a massa corrida que você vende aí na loja. A massa corrida é um produto A, né? Principalmente a massa mais popular. Então, você vai conseguir pôr 4% de margem de lucro. Você vai pôr mais o custo fixo, mais variável, 4% de lucro. Mas se você vender uma massa mais premium, vender uma segunda marca, você pode pôr 12 de lucro. Já muda totalmente. E esse índice que vocês estão vendo aqui é uma simplificação de fórmula que eu criei, que eu vou traduzir para você. Vamos traduzir pelo próximo slide, né? A maioria das lojas costumam fazer de um jeito errado. E aí as pessoas perguntam, não tem jeito mais fácil de fazer preço? Porque assim, a maioria das lojas pegava lá 24,50, somava 60%, vou vender a 39,20. Tem muito lojista que gosta assim, ponho geralmente 60%. É mais 60%. Eu ajudo vocês a simplificar, não tem que fazer essa fórmula toda que eu mostrei aqui, né? Porque as pessoas se assustam em fazer estudo. Tem jeito de pegar o preço e multiplicar por um índice? Tem, é esse índice que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, eu quero vender essa massa com 4% de lucro, eu vou multiplicar por 1,45. Mas esse 1,45 aqui não é igual para toda loja. Eu tenho que saber o seu custo fixo e o seu variável. Aí esse índice muda. Então, eu consigo sim fazer você ficar bem feliz. Eu tenho jeito de ajudar você a fazer tudo de um jeito muito mais fácil, né? Te dar esses índices prontos. Como é que você vai fazer isso? Bom, você vai agendar um atendimento comigo, tá? Esse atendimento tem um custo, se você quiser esse trabalho. Se não quiser, você já aprendeu a fórmula hoje, não precisa. Mas se você queria, não, professor, eu queria o seu jeito simplificado, só pegar o preço e multiplicar direto pelo índice, eu te atendo. A consultoria em 2 horas de atendimento, que eu vou ensinar, vou dar metodologia e vou entregar essa planilha para você. Já entregar ela desenhada para a sua realidade, já apurando o seu custo fixo variável. Por isso que você já pode pedir até nos comentários aqui a sua DRE gratuita, só mandar um e-mail e a gente manda para você apurar a DRE para a gente fazer o seu custo fixo e variável. 2 horas de consultoria comigo, gente, tem um investimento muito pequeno, né? Muito pequeno mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje, 2 horas de atendimento ininterrupto comigo custa R$ 370. Então, assim, é muito barato, é um investimento muito baixo para você aprender tudo sobre precificação, ter uma aula mais personalizada com a realidade da sua loja, e aí você vai aprender a fazer esses preços. E aí você nunca mais vai errar preços. E aí sim a sua loja vai chegar nos 7% de lucro, que afinal de contas é o nosso objetivo. Poxa, mas eu quero passar do 7? Tem jeito? Tem sim. Nós vamos melhorar as vendas da sua loja, vamos fazer outras ações, e aí você vai alcançar. Então,
Você quer fazer esse trabalho comigo? Agenda. É só mandar uma mensagem na nossa central de WhatsApp, que está sempre anunciada aqui na descrição do vídeo. Também no primeiro comentário fixado, eu sempre ponho a central. Manda uma mensagem para lá, fala, quero uma consultoria para o professor Glaucio. Paciência lá no WhatsApp, às vezes é muita gente que entra, mas aí você agenda um horário. Você vai ter um horário exclusivo, onde eu vou te atender por um investimento de R$ 370, você vai resolver toda a sua história de preço. Então, vai ser uma aula muito interessante, é muito contributiva, e você pode juntar toda a sua lista de perguntas que você vai receber respostas e vai receber essas planilhas, esses materiais que só quem contrata na jornada de sucesso no varejo é que tem acesso. E agora eu estou dando essa possibilidade com 2 horas de consultoria. Então, espero que o vídeo tenha ajudado você a entender preço, mas se não foi suficiente, manda mensagem, contrato de trabalho. Se foi suficiente, muito sucesso, faça direitinho, né? Porque se você fizer certo, você vai chegar neste lucro pretendido, mínimo de 7%. Eu sei que você vai chegar lá. Então, desejo a você muito sucesso, que a sua loja continue vendendo mais, vendendo melhor e gerando muito mais resultado.